Voltamos com o programa GRH. Hoje nós estamos entrevistando Eduardo Zugaib. O Eduardo é palestrante e ele é da área de treinamento e desenvolvimento, né? E procede da área de marketing. Eduardo, como que você descobriu esse talento em dar palestra, né? Trabalhar com treinamento e desenvolvimento, você disse que acabou se tornando um sonho, né? Uma coisa bacana que você... Mas como que você descobriu que vocês foi antes, foi depois, foi jovem ainda? Olha, querido, a gente assim... Acho que todo mundo que tem essa propensão, não vou dizer vocação, mas a propensão a vir atuar nessa área, já visualiza isso um pouco lá atrás, né? Eu sempre tive uma certeza muito forte na minha vida, mesmo nos tempos de juventude ali, tempo de colégio e tudo mais, de que a minha área era a área de humanas. Isso para mim era ponto, era um ponto já decidido, né? E ainda assim eu incorri em alguns erros, tentei enveredar para a área de exatas, fiz curso técnico em eletrotécnica, fiz Senai de eletricista de manutenção, né, por uma série de fatores ali na época, e aquilo me castigava muito. Quando você não está numa área que é a sua área essencial, você acaba sofrendo bastante. E nem por isso me arrependo, foram experiências válidas, experiências super positivas. A vida começou a correr, caí na faculdade de comunicação, né, sabendo que a minha vocação estava mais para aquela área ali, acabei optando por publicidade e nisso, quando eu estava no terceiro ano ali da universidade, eu vim a atuar em agências de propaganda aqui em São Paulo, né? E aí, o que aconteceu? Dessa experiência, eu fiquei praticamente próximo de 8, 9 anos atuando em agências de propaganda. E aí onde eu tive um contato mais pesado mesmo com marketing, com olhar no cliente. Só que algumas situações já começavam a me sinalizar essa preocupação latente ainda das empresas com o colaborador, com o cliente interno. Então eu comecei a ter contato com programas de relacionamento, com públicos de recomendação, públicos indicadores de produtos, o próprio colaborador da empresa, mas sempre pelo olhar do marketing. E aquilo já me deixava um pouquinho assim incomodado. Eu falei, não, é o tipo de coisa que eu gostaria de estar mergulhando mais de cabeça. Vida correu, fui parar novamente na minha cidade, onde eu resido, que é Mogi das Cruzes, e onde é minha base profissional, de lá eu espirro para todo o Brasil aí. E aí assim, a vida correu e eu vi, nesse retorno a Mogi das Cruzes, para iniciar a operação de uma agência de propaganda na região, eu vim a lecionar numa universidade, numa das universidades locais. E lá eu tive um contato mesmo com o aprendizado do adulto, né? E meio que intuitivamente o que eu percebi, o que os alunos sinalizavam para mim, é que a minha aula tinha um certo diferencial. Eu falei, caramba, né, tem coisa aí, né? Vamos tentar entender direito esse negócio para ver onde que isso pode parar. E um belo dia assim, eu procurava, porque era um desafio muito grande. Você imagina você ter, por exemplo, aos seus cuidados uma turma de 80, 90 alunos com uma aula, às sextas-feiras à noite, com o tema planejamento estratégico. É um tema pesado. E os alunos todos, pessoas que trabalham, pessoas que necessitavam ali, muitas vezes, do diploma para o crescimento profissional, principalmente, dependiam daquela situação para poder ter um avanço nas suas carreiras. E você segurar um adulto cansado numa sexta-feira, das 7 da noite até as 10 da noite, e a sala ficava cheia. Isso que era a grande surpresa, né? A sala era cheia. E o pessoal ficava pilhado. A minha aula, que era de sexta-feira, era um pouco desejada, né, durante a semana. Eu falei, nossa, isso é um sinalizador. Um belo dia eu estou lá lecionando para uma turma um pouco menor e um aluno vira para mim e fala, professor, o senhor é palestrante? Aí deu um clique, né? Eu falei, não sou, mas você já está começando a me materializar uma ideia que já me incomoda, já vem me incomodando há um certo tempo. E ela veio se construindo naturalmente, né? Isso aconteceu aí há praticamente 8, 9, acho que uns 9 anos atrás. E aí a coisa começou a andar. Continuei lecionando nas universidades, fui aperfeiçoando conteúdos e cada vez mais com esse viés, buscando tornar o momento da aula um momento que fosse interessante para o adulto. Intuitivamente eu comecei a exercitar aquilo que as ciências do saber compreendem como a andragogia, que é a educação do adulto. Porque se você não prender a atenção do adulto ali, o déficit de atenção dele, 10, 15 minutos, ele te deixa falando sozinho e vai embora.
E não é diferente em uma palestra. Se você não tiver mudanças de ritmo a cada 10, 15 minutos dentro de uma palestra, o seu cliente ali vai dormir, ou se é a menor cerimônia, vai levantar e vai te deixar constrangido e vai embora. E a gente que é palestrante, a gente tem pavor dessa hora, né? Quando você está falando e alguém levanta isso para ir no banheiro, você fica um pouco, aí ele volta, ufa, que bom, né? O conteúdo está tendo atração, realmente foi uma demanda de força maior aí. E aí a coisa começou a se tangibilizar. E eu comecei nisso a colocar um foco inicialmente como palestrante. Falei, desenvolvi um conteúdo focado inicialmente em criatividade e inovação, até mesmo pegando o gancho das disciplinas que eu lecionava na universidade, desenvolvi elas um pouco mais, levando conteúdos para pós-graduação, e começaram a surgir palestras dentro desses temas. Daqui a pouco você vai explicar as palestras que você daqui faz. a pouco a gente fala. Né? Okay. E aí a vida correu e eu, com essa demanda crescente, eu precisei formalizar uma empresa, eu precisei me transformar de pessoa física numa pessoa jurídica. E eu pensei, poxa, mas eu não vou abrir uma empresa apenas para oferecer nota fiscal para o cliente que quer me contratar. Eu acho que eu posso fazer algo muito mais, eu posso pegar essa área do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, e entrar muito mais a fundo nisso. Eu sou meio CDF nessas coisas, sabe? Então, a gente quer, a gente quer esgotar as possibilidades, sendo que elas são inesgotáveis, essa é a grande verdade. E aí eu comecei a avançar, comecei a me interessar muito, a pesquisar, a participar de treinamentos, participar de cursos, gestão de pessoas, para poder imergir nessa área. E o que eu encontrei, de certa forma, quando a gente fala de gestão de pessoas, foram movimentos muito parecidos com aqueles que a gente desenvolve no marketing. Porque a ficha tem que cair, nós estamos tratando de pessoas, estejam elas de qual lado do balcão estejam. Os movimentos humanos de motivação, de satisfação, de desejo, de impulso, de ação, eles são muito parecidos, tanto no cliente, quem a gente almeja para vender nossos produtos ou serviços, como também no nosso colaborador. Ele também é gente, e é o que muitas empresas esquecem. Ele também tem anseios, também tem perspectivas de vida, tem projetos, ele tem uma série de desejos que ele quer realizar. Muitas vezes, dentro da empresa, ele não está encontrando teto para isso acontecer, ele está encontrando um teto muito baixo, ou então está se sentindo totalmente deslocado na área em que ele está. E aí você começa a entrar na área de RH com um pouco mais de cabeça, do RH estratégico, né, com um pouco mais de olhar crítico. Você começa a perceber empresas desempenhando aí o trabalho de job rotation, né, a rotatividade dentro dos setores, buscando a melhor forma de aproveitar aquele colaborador dentro do ambiente da empresa. E aí você percebe, caramba, o cliente realmente existe dentro da empresa. E os passos que ele dá para a decisão de comprar a ideia da empresa ou de rejeitá-la, são exatamente os mesmos passos que a gente entende na hora que a gente percebe o cliente lá fora agindo. E aí foi onde eu encontrei o gancho da experiência de marca. Porque é algo que já vinha sendo falado aí por muitas empresas de grande porte, multinacionais, empresas com um investimento milionário em situações de criação da experiência do cliente, porém, para o empreendedor, para o microempresário, para o pequeno empresário, para o médio empresário, para o varejista aqui no Brasil, para um shopping center, ainda era um discurso muito subjetivo. Poxa, como uma Coca-Cola cria uma experiência de marca para o seu cliente no mundo todo, como uma McDonald's, como uma Ford, grandes empresas que são as líderes aí, aquelas top of mind no mundo todo, as marcas mais valiosas do planeta, como que elas criam essa experiência? E eu comecei a buscar um pouco essa essência e tentar trazê-la para a realidade do empreendedor. Então, nós conseguimos chegar num conteúdo que vai muito ao encontro da necessidade das empresas, no sentido de mobilizar seu cliente interno para oferecer uma boa experiência de marca, uma boa experiência para o seu cliente externo. E a partir daí você abrir terreno sustentável, terreno tranquilo, um terreno assim sempre em crescente para a concretização do desejo, do sonho de toda empresa, que é o quê? O relacionamento e a fidelização do cliente. Porque vender uma vez é fácil. Vender a segunda vez para o mesmo cliente é o que prova que a gente está no caminho certo. Eu tenho uma perguntinha aqui.
quando você é contratado pela empresa, você procura fazer um diagnóstico, você procura fazer um estudo antes, você se aproxima da empresa ou você já vai com uma palestra já predeterminada? Aí entra um pouquinho do diferencial que eu trouxe do setor de marketing, né? Porque no marketing, na propaganda, a gente sempre tem até um clichê que o pessoal usa que, olha, o remédio que serve para você não serve para aquele outro paciente. Então, é ciente dessa diversidade, dessa complexidade de setores, de áreas de atuação, de características empresariais. Uma coisa é uma empresa que vem com a origem estrutural familiar, outra coisa é a empresa que já vem com capital aberto, onde os colaboradores às vezes nem conhecem quem são os seus verdadeiros patrões, né? Apenas as figuras executivas que estão ali, que a todo instante trocam. Então, o que eu comecei a perceber? A questão do tamanho das empresas, a questão da origem, da história, das localizações. O que eu comecei a perceber é que trabalhar sustentado em pacotes engessados seria uma situação assim, errar na mosca com os clientes. Ocorreria a margem de acerto seria muito mais reduzida. Então, todo o trabalho que eu desempenho, tanto com a palestra, que acaba tendo uma duração um pouquinho maior até do que uma palestra simples, como os treinamentos em continuidade, os programas de educação corporativa que eu desenvolvi, eles têm um trabalho de diagnóstico, de acompanhamento ao longo da sua execução muito forte, né? E a construção do conteúdo, de certa forma, é uma construção colaborativa. Sim. Eu estou tendo uma experiência muito gratificante com a Ecopistas. O trabalho da experiência de marca, eu fiz uma leitura desse trabalho de forma a criar esse trabalho para a realidade do colaborador da Ecopistas que trabalha dentro da cabine do pedágio. Como que ele consegue encantar um cliente, às vezes em 5 segundos, em 12 segundos? É muito rápido. É muito rápido, mas aí a gente consegue desdobrar e fazê-lo perceber que não é porque é um momento rápido que ele tem que ser um momento de baixa qualidade. Não é um momento rápido que ele tem que ser um momento onde você está lá no presenteísmo, né? Você está de corpo presente, mas sua cabeça está em outro lugar, e isso acaba abrindo margem para desatenção, para os problemas, para de repente um problema ali com um cliente um pouco mais agressivo, onde você tem uma situação constrangedora, onde ele vai dizer que te deu uma nota de 50, quando na verdade é uma nota de 20 e está exigindo um troco de 50. Todas aquelas situações previstas na realidade desses colaboradores, elas foram depuradas em reuniões consultivas antes do programa entrar para valer junto aos colaboradores, foram depuradas, foram testadas numa apresentação prévia, numa apresentação piloto para os controladores e alguns representantes do pessoal que iria ser impactado pelas ações, e aí estamos com esse programa de desenvolvimento. São 300 colaboradores do corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto que estão recebendo um treinamento que a gente batizou de experiência Ecopistas, 7 atitudes para encantar o usuário. E está sendo uma experiência muito gratificante, porque a pessoa impactada, ela se vê naquela situação que a gente está descrevendo. Esse é o diferencial do trabalho que vem com viés consultivo. Do que daquele trabalho, qual que é a prateleira de palestra que você tem? Pega essa aqui sobre atendimento. Legal, eu falo sobre atendimento e o meu cliente tem que ter a obrigação de se entender dentro daquela realidade. Eu acho isso um grande erro. Eu tenho que chegar no coração dele e não o contrário. Concordo plenamente com você. Mais uma pergunta aqui da Diana de São Caetano. Bom dia para você, Diana. Bom dia. Como palestrante motivacional, qual o seu maior desafio? O desafio, olha gente, vai ser algo assim, mas o desafio é nosso, eu acho que esse é o desafio de todo palestrante. Como você tem um produto muito relacionado ali à energia humana, é você, com todos os desafios que você como pessoa também tem, às vezes chegar numa plateia, ali com 300, 400 pessoas, uma convenção de vendas, e você inflamar aquela plateia, e você com problemas pessoais acontecendo, Então, isso mostra, eu acredito muito na humanização da figura do palestrante, para até mesmo criar uma empatia maior com a pessoa que está sentada ali, para ela perceber que não existe nenhum super-herói ali. O que existem são pessoas que perceberam alguns caminhos, tiveram alguns insights, estão compartilhando a visão desses insights,
e de uma forma que seja agradável, de uma forma que seja gostosa, de uma forma que seja sustentada dentro daqueles princípios que nós falamos agora há pouco da andragogia, que é a educação do adulto, para que aquela mensagem chegue o máximo possível dentro do coração das pessoas. E aí vem a segunda parte do desafio, Diana, que é o seguinte: eu sou muito crítico com relação a palestras onde a única sensação que a plateia, o público presente tem ao final lá de 1h30, 2 horas, é a sensação de que rir faz bem. Eu acho bacana, né? Mas eu acho que não pode ser esse apenas o propósito de um trabalho com vistas ao desenvolvimento e ao crescimento pessoal. Você sair de uma palestra e você ir da saída da palestra até o seu carro, você apenas lembrar que rir faz bem, eu acho que existem outras ferramentas, né? Eu acho que a ferramenta do aprendizado, o desafio da retenção do conteúdo é o segundo maior desafio de um palestrante. E eu consigo, assim, eu estou conseguindo mensurar isso de uma forma muito positiva com pessoas que participaram de treinamentos meus há 2, 3, 4 anos atrás, que quando me encontram, comentam de situações que nós vivenciamos naquele momento, que foram apresentadas a eles, situações que às vezes nem eu lembro, né? Porque o conteúdo é dinâmico, o conteúdo vai mudando também, ele é muito orgânico. E a gente faz um resgate percebendo que aquilo que foi falado efetivamente motivou e impactou a vida daquela pessoa. Eu acho que são esses os dois grandes desafios, Diana. Obrigado pela pergunta. Muito bom, Eduardo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e nós já voltamos, que eu tenho uma perguntinha do Carlos, já vou responder a tua pergunta, Carlos, tá? Vamos lá, mais um intervalo.